Certo, vamos mergulhar nisso. Hoje, a gente vai fazer uma análise documental, tipo uma exploração multidisciplinar mesmo, sobre um dos relatos mais fascinantes, debatidos e antigos de toda a história humana, a Arca de Noé. O nosso objetivo nessa explicação não é só recontar aquela história clássica que todo mundo já conhece, sabe? Mas sim dissecar tudo isso camada por camada. A gente vai integrar a engenharia da embarcação, a crítica textual das fontes literárias, os paralelos históricos e, claro, a iluminação teológica profunda de estudiosos como Marconi. Tudo isso fugindo tanto daquele sensacionalismo de tecnologias perdidos, quanto do reducionismo de achar que é só um mito vazio, entende? Pensa no relato de Gênesis quase como um documentário antigo, gravando ali os últimos momentos de uma era. Ele já começa estabelecendo uma atmosfera super densa e pesada. A narrativa apresenta pra gente três elementos básicos logo de cara: um homem solitário, um aviso divino assustador sobre oceanos se erguendo e, claro, um projeto de construção que parecia absolutamente impossível para aquela época. Não era só uma questão de cortar umas madeiras e martelar. Era um chamado urgente em resposta ao mundo que estava literalmente em colapso moral e físico. Vamos para a nossa primeira parte, o prisma textual, um projeto teológico. Agora, o que é muito interessante de notar aqui é como a crítica textual moderna revela toda a complexidade estrutural por trás da redação bíblica. Essa narrativa não nasceu da noite para o dia num laboratório, certo? Ela é fruto de uma tradição oral riquíssima. Quando os estudiosos olham para o hebraico original de perto, eles percebem que o relato do dilúvio tem múltiplas camadas. A gente encontra algumas repetições bem perceptíveis, diferenças de estilo literário e até cenas que parecem duplicadas. Por que isso? Porque, na verdade, tradições antigas diferentes, conhecidas principalmente como as fontes javista e sacerdotal, foram entrelaçadas de forma muito intencional. É brilhante, porque nos faz pensar, estamos lendo um diário de bordo histórico super literal ou uma construção teológica incrivelmente editada ao longo de gerações para preservar uma mensagem. Sim, Gênesis tem uma estrutura única e precisamos reconhecer também que compartilha raízes impressionantes com outras culturas do Antigo Oriente Próximo. Séculos antes do texto bíblico ganhar a forma final que conhecemos, a galera na antiga Mesopotâmia já contava a famosa epopeia de Gilgamesh. E os paralelos são inegáveis. Ambas as histórias trazem um herói que recebe um alerta divino, a construção minuciosa de um barco, a preservação de várias formas de vida e a sobrevivência a um dilúvio catastrófico. Mas, atenção aqui. Esse contexto literário compartilhado não invalida o texto bíblico de jeito nenhum. Pelo contrário, ele coloca Gênesis dentro de uma tradição cultural profunda de memórias coletivas, o que dá até mais peso para a narrativa. Vamos avançar e ver como tudo isso se constrói na parte 2. O prisma da engenharia. A matemática da sobrevivência. Saindo um pouco dos pergaminhos antigos e indo para a matemática bruta e as medidas físicas, a gente sempre se pergunta: esse barco gigante é prova de um conhecimento antigo incrivelmente avançado ou era só um design funcional que eles conseguiram imaginar na época? Bom, olha essa proporção que está no texto sagrado. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Cortando o jargão, isso dá uma proporção exata de 6:1. Pessoal, essa não é uma medida folclórica inventada. É uma proporção que deixa os engenheiros navais de hoje de queixo caído. Quando eles pegam essas medidas e jogam em simulações de computador ou em testes reais em tanques de ondas, a estrutura mostra um nível absurdo de estabilidade. E o mais louco é que a estabilidade do barco não é descrita como um milagre contínuo da parte divina, é pura física aplicada. Como a gente pode notar nessas etapas, não era para ser um barco rápido, era essencialmente uma caixa gigantesca. O design focava num centro de gravidade bem baixo, feito exclusivamente para flutuação passiva. Ou seja, a arca não foi feita com lemes ou velas para navegar por aí explorando os mares, não. Ela foi matematicamente projetada de forma primorosa para uma única coisa: resistir ao caos extremo sem capotar. Claro que, ao tentar reconciliar esses detalhes físicos com o nosso conhecimento moderno, a discussão se divide basicamente em 3 caminhos interpretativos. Primeiro, tem o grupo que defende a ocorrência como um evento histórico absolutamente literal em escala planetária. Só que aí a gente se barra em enormes problemas logísticos, né? Pensa no desafio impossível de ventilar, limpar e alimentar milhares e milhares de espécies num espaço fechado de madeira durante meses. O segundo caminho interpreta a história como uma memória ancestral super forte, baseada em catástrofes regionais devastadoras. E a terceira visão lê o texto como uma narrativa teológica simbólica, onde a mensagem divina importa muito mais do que a verificação dos fatos físicos. Hoje em dia, muitos estudiosos até sugerem uma combinação desses 3 elementos.
E mantendo aqui uma visão bem neutra e objetiva sobre os dados, o consenso geológico atual apresenta uma imagem muito clara. Olhando para os registros do nosso planeta, a gente não encontra evidências em larga escala de um dilúvio global recente que tenha coberto os picos das montanhas mais altas da Terra ao mesmo tempo. Mas, e aqui a coisa fica fascinante, a ciência confirma indiscutivelmente que ocorreram inundações regionais massivas no mundo antigo, cataclismos que varreram planícies e destruíram ecossistemas locais inteiros. Esse fato nos mostra que o terror de ser engolido por águas violentas era uma realidade traumática inegável e isso, com certeza absoluta, moldou e solidificou essas narrativas épicas de sobrevivência. Então, o ponto crucial é o que vamos ver agora na parte 3, iluminação teológica, entre a fé e a razão. Porque, convenhamos, limitar essa análise inteira a marcenaria, biologia ou geologia é perder a verdadeira essência da coisa. Para extrair a densidade real deste relato, a gente precisa olhar para a brilhante iluminação teológica do Marconi, que muda completamente o eixo da nossa investigação. Antes do primeiro prego ser batido, havia um homem. E o texto retrata esse cara não como um respeitado engenheiro naval, nem como alguém estudando meteorologia. Ele estava em terra firme, possivelmente muito longe do mar. Então, o que motivaria alguém a investir num esforço humano tão épico e irracional aos olhos da sociedade em volta? A resposta da narrativa é simples e assustadora. Ele estava apenas agindo sobre um mandato divino direto. Isso ilustra de forma brilhante a tese central elaborada por Marconi. A essência de tudo se resume nestas exatas palavras: obediência antes da evidência. É o princípio de que a fé, por definição, precisa vir antes de você entender tudo perfeitamente. A construção da arca mostra como o juízo divino e a misericórdia conseguem coexistir ali, perfeitamente, no mesmo evento. Só que essa salvação oferecida nunca é passiva, sabe? Ela exige uma resposta corajosa e ativa. Imagina a dedicação extrema de entregar décadas da sua própria vida a um projeto que desafiava a razão comum, puramente pelo peso indescritível da confiança. No fim das contas, todo esse estudo, as fontes textuais, as medidas estabilizadoras, o debate entre global e regional, essa convicção inabalável, tudo culmina numa mensagem de significado eterno que foi cuidadosamente codificada na nossa história literária. O propósito central da narrativa sempre foi apontar para a manhã seguinte à tempestade, mostrar que, mesmo após o mais absoluto e destrutivo caos, existe o restabelecimento de uma aliança, que após a execução incontestável de um juízo severo, o que surge no céu aberto, materializado por um arco-íris, é a pura graça e uma nova chance para a vida florescer. E à medida que a gente encerra essa nossa explicação de hoje, nos deparamos com uma última reflexão, daquelas que ficam ecoando na cabeça. Quando a gente pensa nas dimensões colossais desse projeto, no tempo massivo que levou para ser feito à vista de todos, com os avisos repetidos e aquela porta aberta até o último segundo, o enigma fundamental não está nos cálculos de engenharia. O verdadeiro e mais perturbador mistério dessa história é pensar, se o perigo era tão claro e a salvação estava sendo ativamente construída na frente de toda uma geração, por que uma fração tão minúscula de pessoas escolheu dar um passo à frente e entrar?